Oi pessoal, eu decidi disponibilizar o meu curso completo do Excel totalmente de graça. Esse curso começa do zero e vai evoluindo até as funcionalidades mais avançadas do Excel. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e comentar o que você está achando da aula de hoje. Além disso, acesse a descrição do vídeo para baixar o material e aproveitar todas as promoções dos meus outros cursos. Pronto pessoal, é isso. Vamos começar. Vamos lá pessoal, voltamos. Vamos falar hoje sobre referências absolutas e referências relativas. Vamos lá. Pessoal, a gente vai usar esse tema relacionado com a aula de percentagens, mas saiba que você pode usar em qualquer tipo de outro assunto dentro das suas tabelas, dentro dos seus conteúdos. Eu vou explicar como funciona e você pode depois aplicar em outras fórmulas também. Então vamos lá. A gente já aprendeu aqui que quando a gente usa uma célula e aponta para alguma célula, por exemplo, se eu clicar aqui igual M3 dividido por M13. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor, que é o valor total de ações da Vale que eu tenho, e eu estou dividindo pelo valor total da minha carteira. Isso eu vou conseguir o valor percentual desta célula aqui. Esses valores aqui, pessoal, são relativos. Por que que eles são relativos? Eu vou dar Enter aqui primeiro, tá, pessoal? E vou explicar. Eles são relativos porque se eu arrastar para baixo a célula, esses valores M3 e M13, eles vão mudar. Ou seja, eles vão descer junto com as células, ok? Vamos lá, eu vou fazer só uma vez, tá? Então eu vou clicar aqui e arrastar para baixo. Davi, por que que deu uma divisão por zero? Porque esses valores são relativos. Quando eu arrastei a célula para baixo, ele alterou a letra 3 pela letra 4. Olha aqui, ó, letra 3 pela letra 4. E isso era o que eu queria, mas eu não queria que ele alterasse o valor total. Perceba que quando eu arrastei para baixo, o valor total também foi alterado. A posição dele deixou de ser M13 para ser M14. O que que isso significa? Significa que se eu tiver uma tabela gigantesca, eu não quero ter que ficar escrevendo todas as vezes o mesmo valor. Eu não quero ter que vir aqui e alterar para 13. Aí eu clico, desço uma vez, divisão por zero, entra na célula, altera para 13. Não, eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês entendam que, além de referências relativas, que são essas que eu já ensinei para você, é possível você ter uma referência absoluta. Ou seja, qualquer valor que eu alterar da célula, copiando, colando em outro lugar, a referência absoluta vai permanecer. E é isso que eu quero para essa tabela de percentagens. Eu quero que o valor total, que é esse daqui, ele seja absoluto, independente dessas células de percentagens. Como é que eu faço para que o Excel entenda que esse valor é um valor absoluto? Eu preciso, na fórmula, é muito importante, tá, pessoal? Na fórmula, alterar o local onde eu quero que ele seja absoluto. Por exemplo, está dizendo aqui que é M13. Se eu quero que a coluna seja absoluta, então eu preciso colocar o cifrão na frente da coluna. Se eu quero que a linha seja absoluta, eu preciso colocar o cifrão na frente da linha, do número da linha, tá? E se eu quero que ambos sejam absolutos, tanto a linha como a coluna, isso significa que eu tenho que colocar o cifrão na frente dos dois. Nesse caso concreto aqui nosso, se eu colocasse só no numeral, iria funcionar, tá bom? Mas, pessoal, por enquanto, se acostume a colocar tanto na letra e no número, e depois aos poucos vocês vão entendendo quando você vai poder usar só em um e só em outro, tá? Então, por enquanto, deixe assim como eu fiz também,
tá? Eu quero que tanto a linha como a coluna tenham uma referência absoluta para o valor total, só para o valor total. Já o M3 não, o M3 eu quero que ele seja relativo. Por quê? Porque quando eu copiar essa fórmula para outros lugares, ele vai transformar as células que são relativas numa nova fórmula. E ele vai manter as referências absolutas com o mesmo valor da célula. Eu vou mostrar para vocês. Da última vez que eu arrastei os valores para baixo, de percentagem, o que foi que aconteceu? Deu um erro, não foi? Deu um erro porque eu não tinha valores absolutos para o valor total. Agora não. Vamos analisar aqui as fórmulas, tá? Então, nessa fórmula aqui, eu vou copiar aqui, tá? Vou copiar e colocar aqui do lado, por enquanto. Olha que legal. Essa fórmula aqui que eu comecei a fazer é o M3 dividido por M13, mas tem um cifrão na frente. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, tá? Pronto. Quando eu arrastei para baixo, ele manteve o M13 com o mesmo valor. Por quê? Ele manteve porque tem um cifrão na frente. Ou seja, essa fórmula aqui também é M13. Olha que legal. E o mesmo vai acontecer para as outras também. Tá? Ele vai manter o M13 e mudar apenas os que são referências relativas. Isso vai ser muito importante quando a gente quiser construir umas fórmulas mais complexas. Conhecer aonde você deve aplicar uma referência absoluta e uma referência relativa é muito importante. Não se preocupe que a gente vai praticar bastante, tá? Com vários exercícios distintos. Por enquanto, eu quero apenas que vocês abram esse arquivo, que é referências absolutas e referências relativas, e entrem aqui nesse exemplo prático nosso aqui, ó, que foi aquele conteúdo que eu disponibilizei para vocês a respeito do órgão Detran. Nós temos dados reais nessa tabela e eu quero que vocês descubram, em termos percentuais, qual desses produtos, qual desses contratos foi o contrato mais caro. Como é que você pode fazer isso? Você poderia olhar o valor absoluto aqui e tentar encontrar, ou então você poderia transformar em um percentual para ter uma forma de identificar melhor como você consegue fazer esse cálculo. Então, assim, para você transformar em percentual, primeiro você tem que conhecer a fórmula, você tem que ter o valor total, e para facilitar ainda mais, você pode aplicar o que a gente aprendeu nessa aula, que foi sobre referências relativas e referências absolutas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês pausarem a aula, tentarem fazer o exercício, depois vocês voltam para a aula que eu mostro como é que faz, tá bom? Então façam isso, por favor, deem um pause na aula e tentem praticar um pouco, depois a gente continua e eu mostro como é que faz, beleza? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Fácil, difícil? Depois manda uma mensagem para mim dizendo se está muito fácil, se está muito rápido, tá bom? Enfim, vamos lá. Como é que eu faço para calcular o valor percentual? Eu tenho que ter o valor do produto, que no caso é esse daqui, e tenho que ter também o valor total de tudo. Eu sei o valor total de tudo? Não sei. Vamos conhecer a tabela. Eu vou aqui no final da tabela e vamos ver se eu tenho o valor total. Eu não tenho um valor total ainda. Se eu não tenho um valor total, eu posso somar através desse botão aqui que eu já ensinei para vocês e ele vai somar. Sempre que vocês clicarem no botão, em vez de preencher a fórmula, é bom vocês dar uma olhada para ver se ele está pegando todas as células, tá? Então eu estou vendo aqui que está pegando todas as células dessa tabela. Então tá ok e eu vou dar Enter para ele concluir essa ação. Então agora eu tenho o valor total de contratos que foi gasto em 2021, salvo engano, dentro do órgão Detran. 174 milhões, mais ou menos, tá? Como é que eu faço para identificar agora o percentual em relação ao valor total?
Eu sei que a célula que contém o valor total é a célula I95. Então vamos lá para o primeiro. Vamos fazer o primeiro que depois a gente arrasta e conclui o exercício, tá? Então no primeiro aqui, se eu quero descobrir qual é o percentual desse primeiro contrato em relação ao total, eu preciso saber essa célula, o I2, então I2, dividido por I95. Dou Enter e ele deu o valor de 0%. Por quê? Porque tem poucas casas decimais, tá bom? Como é que eu faço para aumentar o número de casas decimais? Posso clicar com o botão direito do mouse, formatar células e aumentar aqui o número de casas decimais. Por quê? Porque esse valor aqui é insignificante, por isso que ele deu o valor 0. Se você quiser, você não coloca as casas decimais, tudo depende de como você quer apresentar os resultados para a sua organização, para o que você estiver fazendo, tá? Agora, eu já ensinei para vocês referência absoluta e referência relativa. O que é que acontece se eu arrastar para baixo? O valor do I2 vai mudar para I3, tudo bem, aí tá certo. Só que o valor total, I95, vai mudar para I96, porque se eu descer para baixo, ele aumenta para I96. Olha aqui, ó, I96, tá certo? Se eu colocar para o lado direito, ele altera para J95, tá certo? Eu não quero que ele não faça isso de jeito nenhum. Então eu vou apertar Ctrl Z duas vezes para voltar atrás e vamos agora calcular esses valores aqui, tá? Como é que eu faço para transformar o I95 em um valor absoluto? Eu preciso usar o cifrão na frente da letra I e na frente do numeral. Vou apertar Enter. Percebam, pessoal, que o resultado foi o mesmo. Eu não fiz nada na fórmula. Eu apenas indiquei que essa fórmula tem um valor absoluto. Não importa o que eu faça, copiando a fórmula e colocando em outro lugar, significa que um valor vai ser relativo, que é essa coluna aqui do I, tá certo? Desses valores, e o outro é o valor total. Vamos lá, vou clicar aqui e arrastar para baixo. Olha que legal. Vou descer tudo isso aqui e pronto, terminei. Olha que legal. Então agora eu consigo ver que provavelmente esse contrato aqui, ó, é o contrato mais caro do Detran. Aquisição de equipamentos e serviços de instalação de plataforma tecnológica integrada. Enfim, ele gastou 80%, né, do valor total em 2021. Tá? Ah, Davi, tô vendo aqui que essa tabela mudou as cores assim. O que é que eu vou ter que fazer? Como é que eu faço para mudar isso aqui tudinho de novo? Pessoal, essa tabela aqui, ela foi construída no formato que ela não é uma tabela de fato, tá? Mas se eu apertar Ctrl T para selecionar ela, eu posso vir aqui, ó, em inserir e transformar ela numa tabela. Ctrl Alt T, tá certo? Eu posso fazer isso e marcar OK, que ele vai corrigir esses valores finais aqui, tá? Ah, Davi, por que ele não corrigiu? Porque essa tabela, ela tem uma tinta ainda pintada nas células. Se eu tirar o preenchimento, aí ele vai ficar normal, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre tabelas, tá certo? Pessoal, por enquanto não se preocupem sobre isso. Mas basicamente falando, esse design da tabela, ela não sobrepõe as tintas que você tem aqui, ó, de você mudar as cores, tá? Então eu posso ter uma tabela e posso pintar com uma tinta específica cada célula e vai ficar pintado, tá certo? Essa aqui não foi muito legal, mas enfim. E se eu quiser remover essa tinta, eu teria que selecionar a tabela e vir aqui, ó, em tinta, tá certo? E sem preenchimento. Ah, por que que ficou a tinta da tabela, Davi? Porque é uma tinta separada que formata essa tabela e não é aplicado essas funções aqui de fonte,
tá bom, pessoal? Mas enfim, eu quero que vocês entendam percentual, que você pode incluir um termo percentual para uma célula, e quero que vocês entendam também que nas fórmulas vocês podem usar referências absolutas e referências relativas. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Quem gostou, dá um like, curte o vídeo e se inscreve no canal. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.